pessoa pode assistir. Então, boa tarde, vamos começar aqui. Hoje a gente tem pouca gente, mas não tem problema nenhum. Quem não está aqui vai poder assistir em outro momento, a gente já espera isso mesmo, não é obrigatória a presença, tá? Então, vamos lá. Então, vida de escola foi uma tese, não sei se era tese ou mestrado, né? Depois, daqui a pouco a gente vai ver, eu acho. Que tem o subtítulo Autoridade, Carisma e Performance em uma Escola Pública. Né? Niterói, 2014. Aí aqui a gente tem uma dissertação de mestrado. Aí aqui a gente tem um resumo. Olha só que interessante, olha, para vocês entenderem como é que o resumo funciona. O resumo é pequenininho, olha. É um parágrafo, um resumo de uma página, de 2 páginas, de 3 páginas. É proibido, não pode ser, né? Nessa dissertação, vou examinar o lugar que ocupa o carisma na construção da autoridade dos professores de escola pública. De que maneira os professores adquirem legitimidade e exercem autoridade durante as aulas? É essa pergunta que orienta este trabalho. Olha que escrita simples, né? Então, assim, é importante a gente saber que quando a gente faz uma pesquisa, já dando uma orientação aí de metodologia, né? A gente parte de uma pergunta, né? Então, a pergunta dele é essa: o carisma que o professor tem ajuda a ele a exercer a autoridade? O que vocês acham? Quais são as hipóteses? A hipótese dele... Qual seria a definição aí no texto de exercer autoridade? Ah, sim, boa pergunta. Por enquanto ele não falou. Já é uma premissa que a gente tem que ter. E outra coisa que a gente tem que ter também, o que ele considera como carisma, né? Mas, assim, no senso comum, o que a gente pode imaginar? Lendo assim, a primeira frase, né? Eu acho que ele está falando de professores que são carisma, que são queridos, né? Que têm algum poder de atração, de sedução. Será que esses professores conseguem controlar melhor as turmas, conseguem ser mais bem respeitados? Eu estou entendendo que é isso, né? De que maneira os professores adquirem legitimidade e exercem autoridade durante as aulas? É essa pergunta que orienta. Privilegiando as relações estabelecidas entre professores e alunos nas salas de aula, a análise incidirá sobre os elementos que atuam no processo de construção e legitimação do carisma professoral. Neste sentido, as performances desempenhadas durante as aulas pelos professores serão focalizadas, assim como a reação que suscitam nos alunos, no objetivo de compreender quais as técnicas e os recursos utilizados que produzem a eficácia simbólica na prática pedagógica e, consequentemente, o carisma professoral. Essa aqui, ele está usando um conceito teórico, que é o conceito de eficácia simbólica, que é um conceito muito interessante, que está num texto do Lévi-Strauss, que eu realmente li há pouquíssimo tempo, nunca tinha lido um clássico, falha na minha formação, e fiquei encantada com ele, estou usando até para a minha pesquisa também. Então, a ideia é o seguinte: o Lévi-Strauss ele faz uma etnografia de mulheres indígenas no Brasil, no Mato Grosso, que tinham dificuldade, por alguma razão, de parto. E aí esses indígenas fazem um ritual, né? E esse ritual, por incrível que pareça, porque não tem nenhuma intervenção médica, né? Mas o próprio ritual, ele exerce uma eficácia simbólica, ele é eficaz. As mulheres, depois desse ritual, elas conseguem realmente parir, né? Então, a gente pode pensar também, uma coisa que eu trabalhei de eficácia simbólica numa pesquisa que eu fiz sobre a formatura, os rituais de formatura. É muito interessante porque tem muitos estudantes que vão para a festa de formatura sem ter se formado ainda, isso é muito comum, né? E lá o diretor aparece e diz as palavras, né, que você está parabéns e tal, e aquilo funciona,
né? A pessoa acredita que está formada, tem uma eficácia, e tem uma eficácia até social, porque os parentes acreditam também, não é verdade, mas funciona, entendeu? Então, quais são os recursos que produzem, nesse caso aí, qual é a eficácia simbólica que ele está querendo investigar? É a eficácia dos alunos reconhecerem aquele professor como alguém que tem uma autoridade legitimada. Isso a gente sabe muito bem da nossa própria história como estudante, né? Que tem professores. Eu tive, por exemplo, uma professora de zoologia na UERJ, eu fiz biologia, né? E ela era uma coisa impressionante, ela não tinha autoridade nenhuma, a ponto dela ficar dando aula, ela desenhava no quadro negro lindamente, era uma perfeição o quadro dela, ela desenhava a estrutura dos animais, com vários detalhes, com gizes coloridos e tudo, era um negócio incrível, mas a turma ficava de costas para ela e fazendo outros trabalhos e lanchando, e ela, sabe, ela tinha desistido porque ela não conseguia, ninguém reconhecia ela como uma professora. Era um negócio impressionante, ela tinha uma voz monótona. Então, assim, porque vamos pensar o seguinte, para a antropologia, o que a gente já conversou até agora, né? A gente tem visto que a identidade, por exemplo, até a identidade racial é uma construção social. A identidade de professor também é, né? Então, o que faz de mim professora e vocês aceitarem esse contrato e me tratarem como uma professora e não como uma colega, né? É porque a minha performance, de alguma forma, produziu eficácia simbólica, né? Vocês compraram essa ideia que eu estou vendendo de que eu sou professora, né? E até compraram a ideia de que eu sou antropóloga, porque tudo isso podia não ser verdade, né? Então, eu me lembro também quando eu comecei a dar aula, a primeira vez quando eu comecei a dar aula no ensino superior foi na PUC, eu estava substituindo uma professora. E aí eu entrei na sala de aula e os alunos não me conheciam, era uma disciplina para várias licenciaturas, não, acho que nem era para licenciatura, sei lá, eu sei que tinha gente de vários cursos, de engenharia e tal, e eu cheguei e já tinha um grupo de estudantes na sala, e eles comentavam assim, caramba, essa matéria é chata pra caramba, as matérias de pedagogia, um pé no saco, é mesmo. Eu entrei e fiquei quietinha assim, e eles não sacaram que eu era professora, sabe? Porque eu era muito jovem e eles não perceberam. E aí, depois de um tempo, eu falei, gente, desculpa, eu sou a professora. Aí eles ficaram mortos de vergonha, né? E eu não era muito, assim, eu já tinha experiência de ser professora, mas com crianças, né? Então, você tem que criar alguns mecanismos para as pessoas, para os alunos reconhecerem que você está exercendo a função de professor, né? Então, é isso aí que eu estou entendendo que é objeto de pesquisa dele. Argumento que o grau de carisma atribuído aos professores pelos alunos determinará as estratégias de exercício de autoridade adotadas pelos professores durante as aulas. A pesquisa foi baseada em 10 meses de trabalho de campo etnográfico e observação direta durante o ano de 2013, em 2 turmas de ensino médio numa escola pública da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei também o sumário para vocês, se vocês quiserem o livro inteiro, eu posso disponibilizar para vocês. Aqui eu fiz um compilado só com as partes que a gente ia estudar, tá? Mas aí vocês podem ver aí o que tem, ele divide introdução, né? Depois a escola e seus públicos, uniforme, organização, tá. Aí aqui entra a partezinha que eu separei as coisas, eu acho, entre o giz, o cuspe e o caderno, ritos e classificações, né? Eu acho um trabalho muito legal.
3, o poder mágico da explicação, carisma professoral e sua performance ritual na construção da autoridade. Capítulo 4, mantendo a ordem, perdendo o controle, os usos da autoridade professoral em sala de aula. E considerações finais, tá? Referências bibliográficas. Isso aqui é legal para vocês irem também se familiarizando com esse gênero discursivo, né? Que são as dissertações. O TCC vai ter mais ou menos a mesma estrutura, só que vai ser um trabalho, em geral, é mais rápido, né? Mas nada impede que seja também um trabalho mais extenso, tá? Então, eu separei para vocês aqui, eu acho que 3 sessões desse livro. A primeira é sobre a cola, né? Então, chama As Avaliações Escolares e a Cola. Cada um dos 4 bimestres era marcado por um conjunto de avaliações, provas, testes, trabalhos individuais e em grupo, etc., separados por disciplinas, que compunha a nota dos alunos. Cada bimestre tinha o total de 10 pontos, distribuídos por cada professor pelas diferentes avaliações que definiam para a sua própria disciplina. O mínimo necessário para que o aluno fosse aprovado em cada disciplina no bimestre era de 5 pontos, de um total de 10. Somando-se a nota de todos os bimestres, era preciso alcançar o mínimo de 20 pontos, dos 40 possíveis, para se obter a aprovação no ano letivo, o que implicava para os alunos do terceiro ano na conclusão do ensino médio. Tá? Então, ele pegou alunos no final da educação básica, né? No final do ano, mesmo não obtendo os 20 pontos em algumas disciplinas, os alunos poderiam ser aprovados em dependência. Isso significa que no ano seguinte ele teria que se submeter a algumas avaliações de conteúdos referentes à disciplina em que a pontuação mínima não for atingida no ano anterior. No entanto, a rede estadual de ensino só permitia que os alunos tivessem dependência de até 2 disciplinas por ano. Se não atingissem a média em 3 ou mais disciplinas, deveriam ser reprovados. Durante as avaliações, é comum que os alunos queiram reproduzir aquilo que mais fazem durante as aulas, as transcrições. Olhando os trabalhos individuais entregues pelos alunos, que comporiam a nota do bimestre junto da prova, da nota de participação de um teste, reparei que as respostas discursivas de vários trabalhos estavam idênticas. Olha que tema interessante para a gente pensar também as nossas práticas no ensino superior. Perguntei ao professor, e é engraçado, gente, vou te dizer, não é só as práticas dos alunos, não, dos próprios professores, entende? É uma copiação terrível. Se você pegar as ementas dos professores, os programas de curso, essa lógica de copiar é geral, assim, e é uma coisa que eu combato com todas as forças, primeiro porque é um desrespeito, né, copiar as coisas dos outros, e depois porque... Peraí, deixa eu fechar aqui a porta, que meu marido está dando aula no outro cômodo. Pronto. E depois, porque copiar não é escrever, entendeu? Então, se a gente fica copiando, a gente não exerce a nossa inteligência. A gente tem que apostar na inteligência da gente. Então, reparou que as respostas eram idênticas. Perguntei ao professor o porquê daquilo ocorrer. Ao sorrir com a minha reação, explicou que os alunos copiavam tudo do livro didático e da Wikipédia. Para dar a nota em cada trabalho, o professor usava critérios estéticos, pontuando mais os trabalhos que tivessem capa, uma letra mais legível, as folhas grampeadas, e menos aqueles que fossem entregues com folhas soltas, amassadas, escrito a lápis, com letras ilegíveis. Olha que loucura! E aí eu entendo por que vocês, no ensino superior, ficam mandando trabalho com capa, com não sei o quê. A primeira coisa que eu falo é, gente, pelo amor de Deus, nada de capas, nada de firulas, né? O que interessa é o conteúdo.
Nenhum dos trabalhos foi lido pelo professor. Como muitos alunos sabem de tal critério utilizado pelo professor, alguns trabalhos vinham contendo ilustrações, eram escritos com canetas de cores diferentes, em folhas de papel especiais, etc. Um deles, o mais elaborado, entre aspas, trazia um epílogo. Tá? O que é um epílogo? Uma citaçãozinha assim para enfeitar, né? Durante uma aula, gente, não é impressionante isso nessa escola? Eu acho um negócio impressionante. Durante uma aula de sociologia da turma 3B, os alunos faziam um fichamento que o professor Mauro havia pedido. Logo após entrar em aula e passar a atividade, o professor disse à turma: o objetivo do fichamento é forçar a leitura de vocês, porque muitos não leem. Agora, gente, parênteses, né? Olha como essa lógica estudantil, didática, burocrática persiste no ensino superior. E vocês não dizem nada, aderem a essa lógica. Vocês têm que falar para os professores pararem de fazer essas avaliações e vocês pararem de copiar, eu acho, né? Entende? Porque o fichamento serve para quê? Para forçar a leitura, né? Que é uma coisa, e aí você tem controle de leitura, não tem controle nenhum, que a pessoa copia tudo. O professor avisou que iria dar o visto no caderno, o qual seria pontuado. No final da aula, uma das alunas foi mostrar o caderno para Mauro. Vendo que a aluna tinha feito uma transcrição do conteúdo do livro didático, o professor negou o visto, dizendo: fichamento não é cópia, é síntese. O mesmo ocorreu com vários alunos que, ao final da aula, iam até a mesa do professor para ganhar o visto. Embora alguns. Olha só, gente, que interessante que serve a antropologia, né, a etnografia. Quantos rituais que vocês devem estar se lembrando perfeitamente, aquela filinha de alunos para entregar o trabalho, para receber o visto do professor que fica na mesa sentado, né? E aquela fofoquinha atrás, aí, e você conseguiu visto, não conseguiu visto, né? Isso tudo, gente, é cultura, isso é prática cultural, isso se aprende, isso é arbitrário, isso não é natural, isso foi uma coisa inventada, são práticas inventadas, né? Então, é muito legal alguém se colocar no lugar de fora, esse alguém que é o Boris, né? O que ele teve que fazer para isso? Ele teve que fazer um esforço grande para se estranhar aquilo que é muito familiar para ele, que é a vida escolar, né? Para todos nós, ela é tão familiar que seria difícil a gente dizer o que a gente faz. Se alguém perguntasse como é que é na aula, na aula é normal, aquilo, mas como é que é o dia? Eu entro, saio, faço dever, não sei o quê. A gente acha que. Não, mas aquilo tudo tem rituais, entendeu? Aquele ritual famoso de agora leiam da página 23 à página 43, silêncio! Aí fica todo mundo. Eu vou olhar, não sei o quê, a prova, né? Como é que cola, enfim, uma opção de rituais que tem e que a gente sabe muito bem como funciona. Gente, quando vocês quiserem me interromper, pode interromper, tá? Embora alguns professores, como Mauro, tentem evitar a transcrição durante os trabalhos, este tipo de conflito ocorre de maneira mais recorrente durante as provas. Na sala dos professores, Cláudio, um professor de física, conversava com um jovem professor de matemática recém-admitido na escola. Cláudio dizia que, em função da cola dos alunos, chegou a elaborar 6 modelos de provas diferentes para tentar evitar a prática. Acabou desistindo da estratégia, pois dizia que, ainda assim, os alunos continuavam colando. Tem uns 5 que fazem, o resto só copia, lamentava Cláudio, que desde então aplicava um modelo único de prova para toda a turma. Que ele falou, não adianta mesmo, azar. O jovem professor de matemática concordava com Cláudio, dizendo que os alunos copiavam os trabalhos do livro e da internet. Relatou que passou um trabalho individual e uma das alunas copiou até a legenda da figura junto com o resto do texto.
Eles adoram copiar, dizia Cláudio, reclamando que os alunos não levavam o livro. Eles ficam copiando, copiando, copiando. Não levavam o livro? Eles ficam copiando, não entendi essa parte. Pedi a Daiane que me explicasse como funcionavam as colas. Olha só que etnografia bacana. Você já percebeu, né? Disse ela rindo. Ela começou, então, a explicar as técnicas de cola que tinha desenvolvido com Bruno. Disse que cada gesto correspondia a uma letra referente às opções de resposta da prova. Essa é mais velha que meu avô, né? Passar a mão no cabelo, coçar as costas, espreguiçar-se com os braços para trás, tossir, colocar um dos pés para o lado de fora da carteira e outros mais. Essa técnica era usada para as provas de múltipla escolha, onde o aluno deve assinalar uma das opções de resposta contidas na prova sem precisar demonstrar como chegou até a resposta. Esse modelo de prova era muito usado na escola. Por que, gente, vocês acham que as provas de múltipla escolha são muito usadas na prova, na escola? Além de ser mais prático para corrigir... É fácil corrigir. Exatamente. Como professor, eu sei disso. Exatamente, e é justo, né? Porque o professor tem um monte, uma sobrecarga, não é que ele seja preguiçoso, vagabundo, é porque, né, tem muita coisa para corrigir mesmo. Além disso, era o modelo utilizado no Enem, que a escola buscava, sobretudo no ensino médio, tomar como referência. Fora os gestos, eles também usavam muito o celular para praticar a cola. Pelo celular, acessavam a internet e escreviam a questão no Google, onde achavam muitas delas resolvidas. Ou seja, estou pensando aqui, né? O professor, por sua vez, também copiava a pergunta da internet, né? Porque se eles achavam a pergunta igualzinha na internet, está vendo como os professores também copiam? Alguns professores, segundo Daiane, elaboravam suas próprias questões, o que poderia dificultar a cola. Mas a maioria dos professores copia mesmo. Olha que vergonha, gente. Ela disse: você acha que Carmen vai ficar fazendo questão? Ela mal dá aula. Risos. Quando não encontram a questão na internet... Gente, eu acho esse livro é muito legal de ler. Quando não encontram a questão na internet, vão buscando por coisas semelhantes e sempre conseguem alguma coisa. Através do celular, eles também se comunicam para passar cola uns para os outros, principalmente por mensagens de SMS ou de aplicativo de chat, como o WhatsApp. Falou que costumavam roubar algumas provas que era resolvida por alguém inteligente. No ano anterior, dizia ela, havia feito isso com Luana algumas vezes. Cabia a ela roubar a prova e a Luana resolvê-la. Eu estou me lembrando aqui uma vez também, algum colega roubou uma prova na minha escola. Nossa, foi um frenesi com aquela prova. Eu sempre tive muito medo de falar. Professora, na minha época tinha muito professor que repetia prova. De um ano para o outro, sabe? Então a gente pedia as provas, a gente estudava com as provas dos alunos mais velhos que a gente, pegava de um ano, se o professor era o mesmo, a gente sempre estudava as questões e, assim, dava muito certo. Tinha muitas provas que o professor simplesmente fazia a mesma prova idêntica. Pois é. Nem mudava as múltiplas escolhas de lugar. Pois é. Então, assim, eu, por exemplo, ultimamente eu tenho mudado, né? Eu sempre procuro mudar. Mas é um trabalho, né? Você fazer uma outra questão e tal, e é meio chato, assim, né? Você saber que os alunos fazem isso. Agora, se bem que, assim, se você vai só estudar a questão, também pode ser interessante. A cola, às vezes, serve para estudar também, né? O problema é você copiar tudo. No segundo semestre do ano, um caso de roubo de gabarito de prova envolvendo justamente as turmas 3A e 3B foi descoberto pela professora de História. Oi, Tainá. No conselho de classe, a professora Regina contou o caso aos demais colegas. Tainá, a gente está lendo aquele texto Vida de Escola sobre cola.
tá? E aí a gente está vendo aqui um caso de um gabarito de prova que foi roubado e descoberto pela professora de História. Aí ela contou para os demais, dizendo que não sabia mais o que fazer, pois os alunos só querem saber de colar. Bruno contou que ele tinha roubado o gabarito e passado para alguns alunos de sua turma. Nicolas, um dos alunos da turma que teve acesso ao gabarito, repassou para um aluno da turma 3A, que, por sua vez, espalhou entre seus colegas de turma. A professora, dando falta de seu gabarito e percebendo o número incomum de respostas corretas, acabou cancelando todas as questões de múltipla escolha da prova. Durante a aula, ela estimulou os alunos que contassem quem tinha roubado o gabarito, mas não obteve êxito. Ela devia ter feito delação premiada, né? Oferecer alguma coisa em troca. Apesar de dizer que todos sabiam que ele e Nicolas eram os principais responsáveis pelo roubo e repasse do gabarito, Bruno não temia ser descoberto. Disse que, se você for X9, tem que se garantir lá fora. Isto é, o denunciante estaria sujeito a agressões físicas quando saísse da escola. Né? Professora, sinceramente, eu acho que o melhor procedimento não seria ir atrás de quem encontrou. Eu acho que isso já não vinha mais ao caso. Também acho. A abordagem da professora deveria ser completamente diferente. Também acho, concordo. O que ela ia fazer? Dar suspensão para eles? Sabe? Isso aí não muda nada. O sistema vai ser o mesmo. Da próxima vez vão ser outros, ou vão ser eles de novo. Não vai fazer a menor diferença, não resolve nada. Olha, sabe o que eu acho? Normalmente, a minha opinião pessoal sobre cola, eu acho que tem provas que pedem para serem feitas assim. Pedem para serem coladas. Tem professor que pede, entendeu? Se você faz uma prova bem elaborada, se você tem uma relação boa com os alunos, a chance deles colarem é menor, diminui muito. Agora, se você já faz uma prova, uma questão que você próprio, como professor, copiou da internet, sabe? E tudo múltipla escolha, a gente está pedindo para ser colado, eu acho. Isto é, o denunciar, tá. Então, a gente vê aqui que na prática da cola, né, dentro dessa prática cultural que é a cola, ela é muito complexa, né? Porque tem uma pessoa que pega, que se arrisca mais, e essa pessoa está garantida por quê? Porque existe uma regra, existe uma lei dentro desse grupo cultural, né? Que aquele que denuncia o X9, que entrega o colega, ele leva uma surra, entendeu? Então, ninguém vai denunciar. Então, isso é uma garantia. Como as turmas têm vários professores em comum, o sistema de cola permite que a troca das respostas se efetue entre alunos de turmas diferentes. Em um dia que a professora de matemática havia marcado um teste, aí aqui tem uma nota de rodapé. Teste é uma palavra, né? Mas nas etnografias, quando a gente vê uma palavrinha assim, em itálico, significa que aquilo não é só uma palavra, mas um termo nativo. O que é um termo nativo? É uma palavra que é apropriada de uma maneira particular por um certo grupo cultural, um grupo social, tá? Então, o que é teste? O teste costuma ter o mesmo formato da prova, mas tem uma pontuação menor. Além disso, pode ser feito também em dupla e com consulta, isto é, permite-se aos alunos que consultem seus livros e cadernos durante o teste. Então, em um dia que a professora de matemática havia marcado um teste, eu conversava com o Nicolas na porta de sua turma, a 3B. A turma 3A estava fazendo o teste, que seria aplicado em seguida na 3B. Enquanto conversávamos, um dos alunos da 3A saiu da sala e veio explicar a Nicolas, sussurrando as questões que constavam no teste. Não fala para ela não, hein? Disse se dirigindo a mim, como se me lembrasse sobre a ética que imperava naquele sistema de cola. Tá? Então, tem uma ética no sistema de cola. E outra coisa que a gente vê aqui, né?
de novo, a gente pode lembrar daquele texto do Corsaro, né, do William Corsaro, da cumplicidade que ele construiu com as crianças que ele estava observando, né? Olha, não fala que a gente está fazendo bagunça no banheiro, não, né? Então, o etnógrafo, ele não pode ficar no papel do professor, né? Nem do aluno, ele é um sujeito ali meio coringa, né? Mas para ele conquistar a confiança dos seus informantes e manter esse código de ética, ele precisa se manter imparcial. É interessante pensar que o rito da aula estimula os alunos a copiarem em sala e nos trabalhos, mas na prova, o que os professores esperam é que seja um momento de individualização do processo de ensino-aprendizado, a aprendizagem produzida pela mediação através de notas, ou seja, uma verificação classificatória dos alunos. Então, eu acho essa observação muito interessante, né? Porque todo o processo, eu tenho um texto que eu escrevi, foi até publicado numa. Aliás, eu podia trazer esse texto para você já não, mas quem sabe para o semestre que vem que eu vou dar, posso mudar. Que é uma etnografia que eu fiz num curso de formação de professores. E aí tem uma descrição que eu faço dessa coisa de copiar, né? Então, assim, o que acontecia? Qual era a cena que eu estava observando? Era um professor que tinha uns apontamentos super antigos, ele copiava os apontamentos no quadro negro. Aí os alunos copiavam o quadro negro. Aí tinha uma aluna que copiava devagar e copiava da colega que copiava o quadro negro, que o professor copiava do caderno, tá entendendo? Aí depois tinha um aluno que não tinha participado da aula, que copiava do caderno da aluna que copiou, e aí fica assim uma copiação enlouquecida. E aí, a aula toda não é aula, é uma copiação, né? Porque assim, gente, na boa, até a aula oral, ela pode ser uma copiação também. Vocês sabem muito bem disso. Tem professor que não cria dando aula, né? Que ele tem que copiar alguma coisa, sabe? Por exemplo, essa coisa de plano de aula é uma coisa muito importante da gente ter. Mas um bom professor, ele não pode ficar preso, o plano de aula não pode engessar o trabalho do professor, né? Porque senão ele vai ser um professor copiador, entendeu? Professora, deixa eu chorar um pouco dessa situação. Cara, desde moleque, sei lá, terceira, quarta série, eu já tenho um problemaço com o negócio de copiar. Eu ficava, meu Deus, por que copiar essas porcarias? Porque o professor me dá um livro, uma folha mimeografada, qualquer bosta. Por que eu tenho que ficar... Cara, eu não entendia. Não entendia. Isso foi uma briga. Nossa, minha mãe botava de castigo. Ficava falando que se eu não tivesse o caderno todo copiado com toda a matéria, eu ia ficar de castigo. Pegava o caderno do amigo meu que copiava tudo para comparar com o meu, para ver se eu tinha copiado. Eu ficava, gente, mãe, para que eu vou copiar? Deixa eu... Aí, nossa... pedia para tirar, aí no final ela meio que foi cedendo, e no final ela só falava, ok, então arruma um amigo para você tirar xerox, mas você tem que ter a matéria. Aí eu fui parando de copiar e fui tirando xerox do amigo, porque eu ficava assim, gente, na sala de aula, minha mão doía, de tanto ficar copiando a minha letra, começava a ficar feia, porque eu já não estava nem aí, eu não lia nada. É uma coisa... Agora, você sabe por que serve? Tem um outro texto que a gente vai ver dos tempos que fala alguma coisa da cópia também. A cópia, ela serve em sala de aula, muitas vezes, para controle de disciplina, entendeu? Porque fica encher linguiça e fazer todo mundo ficar quieto, exatamente. Hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Agora, encher linguiça, o professor que não tem a aula para estender talvez o tempo todo, a matéria é pouca, ele bota isso daí para ocupar tempo, enquanto todo mundo fica quieto no tempo vago, né? É basicamente isso. O Cauã, professor que não gosta do negócio, né? Que não gosta de dar aula, porque eu vou te dizer, eu nunca tive este problema na minha vida, porque eu adoro dar aula. Com certeza, os mais legais, os mais interativos, os mais carismáticos não tinham essa copiação, não tinha. Claro, pois é. Aí depois esses copiadores, professores copiadores, queriam que os alunos não fizessem a mesma coisa? Claro que eles vão fazer, né?
Então, que vocês, como professores, não sejam professores copiadores, né? E que estimulem seus alunos a não serem copiadores. A única maneira é vocês próprios não serem, né? Eu acho isso. Então, vamos lá. Livro versus caderno. Então, outro item agora, né? Os alunos recebem gratuitamente, no início do ano letivo, livros didáticos da maioria das disciplinas escolares, distribuídos pela escola. No dia a dia, entretanto, seu uso é muito reduzido por parte dos alunos. Raramente os livros são levados pelos alunos para a escola, mesmo quando o professor pede que eles o façam. Em uma das aulas que assisti, o professor de sociologia levou para a sala uma pilha de livros, tendo a ajuda de um aluno para conseguir carregá-los. Ele me explicou que, apesar dos alunos terem o livro didático, nunca os levavam para a escola e sempre que precisava trabalhar com o livro na sala, ia pegar alguns exemplares disponíveis na sede da escola. Olha, não era a melhor solução? Devia ser sempre assim mesmo, a gente ficar carregando aquele monte de livro. Gente, olha, eu sou super defensora, eu acho que a escola está num momento de revolução. Hoje eu estava pensando assim, na reunião de departamento, o pessoal estava falando sobre a volta às aulas, sistema híbrido, não sei o quê, eu estava pensando no voto impresso do Bolsonaro, né? Você defender a volta ao voto impresso, a mim me parece tão absurdo quanto defender essas aulas de cuspigis, sabe, de ficar copiando, e até o texto impresso, gente, isso está acabando. Eu acho que o futuro vai ser cada aluno ter um tablet, e pronto, sabe? E eu não tenho problema nenhum de dar aula à distância, eu acho que a gente consegue fazer uma relação boa, eu tenho uma relação muito carinhosa por vocês, sabe? Eu construí isso. Para mim, vocês não são só essas figurinhas aí. Mesmo aqueles que não podem aparecer, eu vejo a figurinha. A Ramana, por exemplo, eu acho que eu nunca vi vídeo da Ramana, não sei, acho que não. Tainá, mas eu vejo a carinha da Tainá, eu tenho carinho para a Tainá, eu vejo a cara da Tainá, eu lembro dos textos da Tainá, da Ramana, da Júlia, da Lília, do Cauã. Cauã, ainda não vi nenhum texto do Cauã, mas a gente tem uma relação, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a escola ela pode se modernizar também. Então, esse negócio de livro didático, pelo amor de Deus, para os alunos, essa importância não parece ser correspondente. O caderno é que é mais valorizado por eles, onde registram a matéria que o professor escreve no quadro e expõe oralmente. Então, olha aqui, já tem uma coisa interessante, né? Nessa situação social de sala de aula, o livro tem representações sociais diferentes em relação ao grupo em questão, né? Para os professores, o livro didático tem uma representação social, eles acham que é importante trazer o livro, e para os alunos, não. O que é mais valorizado é o caderno, né? Olha que interessante. Uma das professoras de história, chamada pelos alunos de general, era criticada por eles porque, depois que escrevia no quadro, não deixava tempo suficiente para que a turma copiasse para o caderno a matéria escrita no quadro. Gente, isso é um clássico, né? Alguns professores, inclusive, dão o visto no caderno, que no final do bimestre conta como ponto para a média final. Hoje em dia, né, gente, isso tudo já acabou, porque assim, as últimas vezes que eu dei aula presencial, lá na UF, os alunos, eu gosto muito de escrever no quadro, só que os meus quadros são uma bagunça, aquelas bagunças que eu agora estou aprendendo a fazer aqui no computador, eu gosto de fazer também no quadro. Aí eu rabisco tudo e tal. Quem não está acompanhando aquilo não vai entender nada, porque é uma coisa, é uma construção. E aí, o que acontecia? Tinha muito aluno que depois fotografava, e eu achava ótimo, entendeu? Porque uma coisa que me aflige muito também quando eu estou dando aula é que, em vez da pessoa estar preocupada em acompanhar o raciocínio e entender, ela está copiando. Então, ela perde em capacidade de compreensão. Isso acontece muito, porque a pessoa tem que ser muito ágil
para copiar e, ao mesmo tempo, prestar atenção. Ou eu sou burra, eu não dou conta de fazer isso, eu sou que nem o Cauã, se eu ficar copiando, eu não presto atenção, né? Então, é muito mais jogo você prestar atenção e depois se servir de um sistema mecânico para fazer as cópias, né? Ou você fotografa, ou você tira uma xerox. Agora, perder tempo copiando, gente, isso aí é uma coisa muito superada, eu acho, né? Aí aqui, olha, ele fez esse recurso, fez a foto e botou as meninas assim com esse filtro, né? Para não identificar. Muito boa ideia, né? Uma dica aí para a gente quando faz etnografia, né? E quer trabalhar imagem. Uma solução bem legal. Aqui é Daiane Tamires, terminando uma atividade no caderno que a professora daria o visto. O visto é uma verificação feita pelos professores durante as aulas no intuito de registrar nos cadernos dos alunos que uma atividade foi realizada. Dar o visto significa que o professor olha o caderno dos alunos individualmente e escreve, geralmente um V de visto, naqueles cadernos que contêm o conteúdo escrito no quadro, mostrando que o aluno copiou a matéria. Gente, isso ainda existe, hein? Isso aqui já existia na minha época e a gente está vendo um texto de uma observação que foi feita em 2013, né? E provavelmente isso ainda exista, sabe? E aí depois os professores ficam preocupados, achando com a BNC formação, que, gente, nada vai alterar isso. Infelizmente, nada vai alterar. As pessoas ficam copiando. Enquanto a gente não formar professores realmente eu ia falar críticos, mas a própria palavra crítico já é uma cópia, né? Porque todo mundo fala isso assim, copiando. As pessoas copiam isso, mas elas não são críticas de verdade, né? Porque elas fazem esse trabalho com os alunos e dão o visto, e dão um pontinho por mais um trabalhinho que faz, não sei. E isso num curso de pedagogia eu acho uma coisa assustadora. Tá. O visto também pode ser dado em exercícios que foram passados pelo professor como dever de casa em uma aula, sendo verificados por ele nos cadernos dos alunos na aula seguinte. No dia que estavam distribuindo um dos livros didáticos para os alunos da escola, perguntei para uma aluna, Tayla, se a turma dela já tinha recebido todos os livros do ano. Ela respondeu que tinham recebido apenas um, mas que não fazia muita diferença, pois preferia a aula sem o livro. Quando perguntei o porquê, Tayla disse que preferia anotar tudo no caderno e estudar pelo que o professor passou em sala. Não precisava do livro, dizia ser suficiente prestar atenção para aprender. Olha que interessante, né? De alguma forma, aí, o que a gente pode pensar daí? Não sei, né? Ou o livro era ruim, ou a matéria ela conseguia entender melhor quando o professor mesmo, que é muito interessante, ainda bem, né, que ela preferia quando o professor passava a matéria. Porque senão, gente, para que tem o professor se já tem o livro, né? Outra aluna, Patrícia, logo depois de receber o livro de filosofia, me falou que nunca devolvia os livros no final do ano, dizendo que era importante tê-los para recortar alguma coisa deles quando fosse preciso fazer algum trabalho ou pesquisa. Gente, isso ainda existe? Reclamou, no entanto, que os livros agora quase não têm figuras e que isso acaba diminuindo seu potencial para tal função. Então, assim, isso aqui é outra questão também, como vocês ainda estão habituados a esse conceito de pesquisa, né, escolar. E na universidade a pesquisa a gente entende de outro jeito, né? Além de usá-los como matéria-prima de figuras, ao lado de revistas e jornais para trabalhos da escola, Patrícia ressaltou a importância de ter os livros para poder estudar as matérias de séries anteriores, que já não lembrava mais. Contou um caso de uma vez em que teve que estudar uma matéria de matemática do ano letivo anterior,
pois a matéria que então estava aprendendo só tinha como ser entendida a partir dos conhecimentos que deveriam ter sido aprendidos no ano anterior. Ela disse que foi estudar antes a matéria pelo livro do ano anterior e depois conseguiu aprender a matéria nova. Claro, né? Esse negócio de você ter que devolver o livro é muito chato, eu acho, né? Mas, enfim, é bom você ter o livro didático. Eu tenho vários livros didáticos do meu tempo de escola, e às vezes você quer rever algum conteúdo, né? Você poder rever é muito importante para o estudante. Ao iniciar uma de suas aulas na turma 3B, Lúcia, professora de biologia, logo depois de fazer a chamada, perguntou à turma quem havia trazido o livro. Alguns alunos começaram a rir. Essa foi boa, professora, disse rindo um aluno no fundo da sala, como se Lúcia acabasse de contar uma piada. Nenhum deles se manifestou dizendo que estava com o livro. A mesma pergunta foi feita por Mauro, professor de sociologia, na mesma turma. Daiane olhou para mim e balançou a cabeça negativamente. Disse: ele ainda não pergunta, olha só. Ele ainda pergunta, olha só. Na do Mauro, né? Em outras de suas aulas, na turma 3B, Mauro entrou na sala com uma pilha de livros. Ele pediu que os alunos fizessem um fichamento de um dos capítulos do livro didático que tratava do tema da violência urbana. Avisou que os livros eram para distribuição e foi distribuindo-os aos alunos. Mais um livro para vocês poderem consultar, disse Mauro. Um aluno respondeu: mais um livro para ficar na estante pegando poeira. Giovana ofereceu R$ 5 a quem fizesse o fichamento para ela, mas ninguém se mostrou interessado. Gente, olha que bárbaro. Quando Mauro passou por Letícia, que estava com os olhos fechados e a cabeça apoiada sobre os braços em cima da mesa, disse: vamos acordar, Letícia, vamos acordar, Letícia. Ela deu um leve sorriso olhando para mim e ficou na mesma posição, rejeitando o livro que Mauro oferecia a ela. Passando pela carteira onde eu estava sentado, o professor perguntou se eu queria um exemplar, dizendo que tinha livros sobrando. Eu, diferente de Letícia, aceitei a oferta. Gente, vocês não estão se imaginando de volta no ensino médio? Eu leio essa etnografia e me sinto completamente lá. Tanto a fala de Tayla como a de Patrícia, além das situações etnográficas descritas, mostram que o livro didático não parece ter para os alunos a mesma importância que o caderno no aprendizado cotidiano dos conhecimentos veiculados na escola. Os próprios professores também consideram que o caderno é mais fundamental para os alunos nesse processo escolar de transacionar o conhecimento, como diz Barth, durante as aulas. Tanto assim que as atividades feitas no caderno são pontuadas como o visto, enquanto o livro didático tampouco é expressamente exigido pelos professores. E aqui o último trechinho que eu selecionei para vocês: o giz e o cuspe, os símbolos do rito. Quando conversava com o professor sobre minha pesquisa, ele começou a falar sobre a forma padrão de dar aulas que um professor deveria ser apto a seguir. Em meio a outras características, disse que, abre aspas, o professor tem que se garantir mesmo no giz e no cuspe. Mencionou que uma vez foi a uma reunião onde o secretário de Educação da cidade enfatizava os professores como os agentes mais importantes para mudar a escola pública. A mudança, como surgia na fala do secretário, não convenceu o professor. Abre aspas. Quer mudar a escola? Então, por que não faz uma sala redonda com carteiras diferentes? Eu sugeri que colocassem outros tipos de carteiras para que os alunos pudessem sentar de 2 em 2, mas sem ficar uma zona. Questionando a tese do secretário, argumentava que o professor sozinho não poderia operar uma mudança na escola. O mesmo aconteceu quando eu esclareci a uma professora, depois de entrar na sala da turma 3A, para assistir a sua aula, sobre o que exatamente traria a minha pesquisa. Explicava eu, naquela oportunidade, que estudava a dinâmica escolar a partir do acompanhamento das aulas.
Olha que interessante, viu? Parecido com o nosso amigo Foote White, né? Que ele também deu uma explicação assim meio imprecisa. Não era exatamente a dinâmica escolar, né? Mas para não explicar aquilo tudo e ser mal compreendido, ele deu essa arredondada assim. Quando usei a expressão, ela franziu a testa, como que demonstrando espanto com o meu objeto de estudo, e disse que na escola pública a aula não tinha dinâmica, que era tudo no cuspe e giz. Recomendou-me ir a uma escola particular se eu quisesse estudar a dinâmica, embora permitindo que eu acompanhasse as suas aulas na turma. A professora explicou que é sempre difícil conseguir levar os alunos em museus ou outros lugares fora da escola, o que considerava uma atividade que seria importante no processo de aprendizagem. Falou em voz baixa para que a turma não ouvisse que os alunos não têm dinheiro e são muito limitados. Em referência à minha formação, disse que não adiantava dar uma aula maravilhosa sobre antropologia, porque se não escrever no quadro, não adianta. Tem que botar alguma coisa no quadro, senão não é matéria, é conversa. Olha que maravilha essa definição, gente. Se não bota no quadro, não é matéria. Matéria é o que está no quadro, né? E eu já vi alunos meus copiando umas coisas que eu botava no quadro que não eram matéria, entendeu? E até assim, às vezes no intervalo eu copiava alguma coisa no quadro, uma dica de algum livro, e aí eu via, sabe, aluno copiando. Eu falei, gente, isso não é para copiar, não, isso eu escrevi para fulana ali, uma anotação, e a pessoa viciada em copiar, né? Então, o quadro em si, ele também tem uma eficácia simbólica, no sentido de fazer com que tudo que cai dentro dele, né, vire instantaneamente matéria, né? Com exceção daqueles escritos assim de palavrões e tal que a pessoa escreve entre uma aula e outra, né? Que também é clássico no mundo escolar e é interessante, porque está desvirtuando, né, subvertendo a regra que normalmente se espera do quadro negro, né? Assim, é quase um sacrilégio, né? Depois a gente se acostuma, mas eu me lembro assim, a primeira vez que eu vi uma coisa escrita, um palavrão, uma piadinha assim, escrita no quadro negro, aquilo é um sacrilégio, né? Antigamente, os professores puniam muito, queriam saber quem é que tinha feito aquilo, era uma coisa assim, uma profanação, né? Tem uma coisa de sagrado no quadro negro. O quadro negro tem um lugar sagrado, né? Embora os professores falem em giz ao caracterizarem a dinâmica das aulas, todos os quadros das salas de aula da escola eram brancos e escrevia-se neles com marcadores para quadro branco. Isso evidencia a conotação simbólica que a categoria possui, o que é muito importante para se compreender o rito da aula, já que cada tipo de ritual, olha aqui o Turner, olha, cada tipo de ritual tem o seu símbolo sênior, ou, como vou determiná-lo, o seu símbolo dominante. Tais símbolos são encarados não meramente como meios para cumprimento dos fins confessos de um dado ritual, mas também, e com maior importância, se referem a valores que são considerados fins em si mesmos, quer dizer, a valores axiomáticos. O giz e o cuspe, mencionados pelos professores, expressam esses dois momentos da dinâmica das aulas a que me referia anteriormente, a saber, a escrita da matéria no quadro e a explicação oral. Transformados em símbolos da atividade docente, mostram como os próprios professores concebem o que é uma aula, ainda que possam ter opiniões distintas sobre o que ela poderia ou deveria ser. Ou seja, não obstante a existência de ideologias pedagógicas distintas que os professores carreguem, as práticas pedagógicas tendem a se orientar pela lógica do cuspe e giz, mediante a qual o trabalho pedagógico se estrutura nas salas de aula e é julgado pelos alunos. Ainda tem mais uma aqui, olha.
Oralidade escrita na escola. Vocês querem comentar alguma coisa? A gente deixa para comentar no final. Comentar no final, né? Não. Tá bom. No que diz respeito à educação, a introdução da escrita em qualquer sociedade sempre produz efeito nas formas de se transmitir o conhecimento, pois, com ela, aqui é uma citação do Jacques Goody, que eu não sei se eu já comentei isso com vocês, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente num congresso na França. Foi uma coisa bárbara. É um autor que eu gosto muito. Se abre toda uma nova... É um cara que estuda a antropologia da cultura escrita, né? Se abre toda uma nova maneira de ensino e instrução com o uso de cartazes, quadros negros ou manuais como base para o ensino e com a criação de uma nova instituição, a escola, e novos funcionários, os professores, assim como seus complementos, os alunos, normalmente crianças. A aprendizagem de como viver na sociedade é parcialmente retirada da participação direta com parentes e transferida para a sala de aula e para o professor. Obviamente, essa mudança diminui a comunicação entre pais e crianças, que é predominantemente por meio da fala em qualquer cultura, e aumenta o elemento da escrita e da leitura, que é função primordial da escola. É uma mudança que exige situações escolares para objetivos instrucionais. Então, esse trecho aqui que ele trouxe do Goody é muito interessante, né? Porque fala da especificidade da escola. Então, por isso que eu insisto tanto que vocês têm que realmente melhorar a performance, a proficiência de vocês, tanto na leitura quanto na escrita. Por quê? Um professor, gente, que não tem altas habilidades de ler e de escrever, ele vai ser um professor muito ineficaz. Não tem condição, não tem condição. Se a gente tem dificuldade nisso, a gente tem que saber que vai ter que superar isso. É como você ser um delinquente, por exemplo, que não sabe correr. Não tem como, não tem como. Se você não sabe correr, não gosta de correr, você não vai poder ser um delinquente, né? Mal comparando. E se você não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de escrever, você vai ser um mau professor. Não tem outra, não tem jeito, né? Por quê? Porque a cultura escolar, ela gira em torno da cultura escrita, né? É assim que se passa em outras formas de transmissão de conhecimento, né? De educação informal, por exemplo, que é uma coisa que não é o Moço, não, o Durkheim fala, né? Você transmite conhecimentos de forma informal por meio das práticas de sociabilidade, né? Normalmente por tradição oral, mas na escola não. Né? A escola ela tem a escrita como maior instrumento de transmissão de conhecimento. Essa é a especificidade da escola. E eu não acho que a escola deva perder essa especificidade. Isso é uma característica da escola. Você quer aprender outras coisas, vai aprender capoeira, não vai ser assim, né? Vai ser numa roda de capoeira. Você quer aprender a cozinhar, vai ser cozinhando com pessoas. Se bem que até cozinhar hoje tem um monte de livro de cozinha, né? Então, eu acho que a escrita é um negócio para transmissão de conhecimento muito realmente eficaz, né? Especialmente na escola. Goody adota uma abordagem desenvolvimentista a distinguir a oralidade e a escrita e seus efeitos cognitivos. Isso aqui é uma crítica que normalmente se faz a esse autor, que eu praticamente não concordo, e ele próprio já se defendeu contra isso. Vamos ver qual é a posição do nosso autor aqui, do Boris. Cortei aqui. Sua tese principal é mostrar como a emergência de certos processos de comunicação promoveu o desenvolvimento de uma tradição crítica e tal. Bom, eu cortei, mas eu vou explicar para vocês. Então, o Goody, ele acha que as sociedades, na medida em que se tornaram, se apropriaram
de um instrumento de escrita, ele acha que a escrita ele é uma ferramenta intelectual, é uma ferramenta do intelecto, né, da nossa capacidade cognitiva. Então, o que ele defende é que as pessoas que dominam a escrita, elas tenderiam, né? Ele não diz tenderiam, não, ele diz mesmo que essas pessoas têm uma forma de pensar mais apta à abstração, né? Porque a própria escrita em si já é uma abstração, né? Quando a gente, por exemplo, a gente está lendo aqui o texto do Boris, que ele fez em 2013, numa escola, então a gente não está vendo a cena real aqui, né? Concreta. A gente precisa de uma abstração para se imaginar naquela cena, ele fazendo as coisas que ele descreve, tudo. Então, ele, junto com outro autor, que é o Bernstein, que estudou os códigos de linguagem, por exemplo, o Bernstein, ele defendia a ideia, eu vou apagar aqui, né, porque acho que a gente já terminou aqui o texto, aí a gente agora conversa. O Bernstein defendia a ideia de que haveria dois códigos de linguagem, o restrito e o elaborado, né? A crítica que se faz a esses dois autores é que eles teriam uma perspectiva evolucionista, ou seja, que aqueles que dominam a escrita são superiores cognitivamente àqueles que não dominam a escrita. Isso é muito discutível. Só que os próprios autores não dizem isso em momento nenhum, tá? Mas eles notam que há uma diferença. Não quer dizer que ter abstração seja melhor do que não ter abstração, vai depender, né? Eu, particularmente, acho que é melhor sim. Eu acho que tem uma evolução. Eu, particularmente, acho que eu evoluí muito. A minha maneira de pensar, a minha maneira de estar no mundo a partir da escrita e da leitura. Eu, particularmente, acredito nisso. Então, bom, aí o Bernstein, ele dá um exemplo que é muito legal, que é assim, uma criança, uma mãe, como é que era a história? Uma mãe dando bronca numa criança, né? Então, uma mãe de camada popular, uma mãe que não domina a escrita, que tem um código restrito de linguagem, né? O que é código restrito? Normalmente está relacionado a essa coisa mais concreta, né? E o código elaborado, a abstração. Então, a mãe que tem domínio do código elaborado, ela vai usar argumentos mais elaborados, né? Vai usar categorias mais amplas, vai dizer, olha, filho, você não pode se comportar assim no lugar público e tal. A outra mãe vai assim, tira a mão daí, né? Vai falar uma coisa imediata, né? Então, o código restrito é aquele que, por exemplo, aponta para as coisas. Pega essa parada aí para mim, aqui, né? E o código elaborado, ele é capaz por exemplo, de conceituar. O conceito já é uma abstração, né? Que exige, requer níveis de cognição, eu acho, né, mais sofisticados, né, para você desenvolver essa coisa toda de espírito crítico e tal, né? Paulo Freire já defendia isso, né, a importância da leitura. Quer dizer, ele falava até, tem a leitura de mundo e a leitura da palavra, mas uma engrandece a outra, amplia a outra, né? Enfim, e aí, o que vocês acharam desse texto, dessa etnografia? Bom, ele é um texto que remeteu muito ao ensino médio e educação fundamental. Tem muita coisa ali que eu passei por ele, né, que vi, que tinha na escola. O livro didático tinha isso, tanto que tinha uma regra. Era em dupla que a gente sentava. Eram 4 livros para levar, cada uma levava 2 livros. A gente viu o dia certinho dos professores, dividia a carga de livro, ou não era para levar caderno, era só um caderno que ia precisar que ia ter a apresentação. Ninguém levava caderno, levava só uma coisinha simples para a parte do gabarito também tinha muito, porque os professores estão sempre em várias turmas.
e dia diferente, passam a mesma prova, então tinha Uhum. do gabarito, tinha bastante coisa que remete. Eu achei um texto interessante e bom para colocar sobre isso, é a parte do visto. No meu ensino médio eu não vi tanto visto, mas no fundamental, todas turmas, toda disciplina tinha o visto no caderno. No ensino Uhum. médio, como era a formação de professores, eles falavam um pouco sobre essa autonomia de não ter o visto, e nem tanto a gente não copiava muito. Mas acho que no ensino fundamental eram 2 cadernos por semestre e a gente trocava, então no final do ano a gente estava com 4 ou mais cadernos Uhum. completo. Uhum. Agora você vê, essa coisa, carimbo do visto, olha, a Lília está falando, já tinha um carimbozinho do visto, também já vi isso, do carimbo do visto. Agora, vocês reparam como essas práticas culturais, elas elas se eternizam, né? Porque elas variam um pouquinho, mas mesmo no nível superior, eu vejo vocês falando assim, a quantidade de trabalhos que vocês têm, vocês são massacrados com um monte de trabalhos, toda semana tem que fazer trabalho, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso, no meu entender, é um convite à cópia, é um convite à burla, né? Porque um monte de trabalho para a pessoa fazer, ela acaba não fazendo, acaba copiando mesmo, né? Se vocês tivessem que fazer uma etnografia do trabalho de estudo das salas de aula na universidade, que vocês fariam? Tem muita mudança? Olha, a faculdade em si parece mais como o fundamental, o ensino médio, formação de professores. O texto era mais pelo celular e não passava muito no quadro. Eles enviavam para a gente pelo grupo do WhatsApp. A dinâmica, eu acho que a diferença era mais presencial, que a gente ia estar à distância, e a forma de trabalho era quase a mesma coisa parecida. Eu estudava integral, trabalho de manhã à tarde, então semana de trabalho eram 4 de manhã e 4 da tarde. E sempre correndo, essas coisas todas. Uhum. Sim. Tainá lembrou de alguma coisa? Tainá, está podendo falar? Oi, professora. Oi. Boa tarde. Eu lembro do carimbo também, que a professora ficava carimbando o caderno e a gente até ganhava ponto por isso, por estar copiando a matéria. Eu lembro da tese, não é isso? Que é uma prova? Teste, que a gente também chamava de teste, né? Que eu sou de São Paulo, a gente chamava de teste. Eu lembro dessas coisas. Pois é incrível. Agora vocês veem, a gente passa a escola inteira copiando. Aí chega na universidade, os professores não querem que a gente copie, né? Então, é difícil. Como é que a gente rompe com isso? Mas eu acho que é fundamental, né, gente? A gente olhar isso de fora com certo estranhamento, olhar essas práticas que são tão familiares para a gente, todos nós passamos por isso, pela escola e tal, é a gente conseguir olhar com certo distanciamento para a gente não repetir isso, né? Para vocês não repetirem isso quando forem professores, né? Vocês veem, a aluna ela diz que ela gostava mais quando o professor explicava a matéria, né? Do que porque realmente para ficar copiando e para pegar o livro você não precisa ir à aula, né? Para quê? Não tem a menor necessidade. O legal é essa conversa, essa troca, né? O que vocês acham? Sim, eu acho importante troca de experiência também, né? Entre o aluno e o professor. Com certeza, com certeza. Isso aí é que faz, eu acho, uma aula mais interessante, né? Porque, assim, como é que a gente pode ver o futuro da escola? Fala, Ramana. Eu falo sobre a questão do visto, eu pensava muito e perguntava aos professores porque eles não olhavam o caderno em si para saber se o conteúdo estava certo ou quando era uma atividade. Se você fez, ganhava o visto, mas a atividade está corrigida, eu vou aprender se você fazer. Então, eu perguntava muito se estava certo, não, mas está com visto. Aí, olhando, você sempre corrige, dá sugestões no texto, assim se torna uma coisa gratificante de fazer e estimulante. Só o visto, eu praticamente só fazia quando era ponto ou se realmente era necessário. Uhum. Então, isso é outra coisa importante, né? Como é importante para o aluno ter o retorno do professor, né? Porque, gente, a escrita
a função social da escrita é ser lida, né? Se você escreve sabendo que ninguém vai ler, para que você vai escrever, né? O meu pai me conta que ele tinha um professor, ele estudou no Pedro II. Eu até fiquei achando que esse texto era do Pedro II, mas já estou achando que não, que a etnografia tinha sido no Pedro II. Mas meu pai estudou no Colégio Pedro II, e ele dizia que tinha um professor, que eu já não me lembro mais qual era a matéria, que, não sei se era de latim, porque ele tinha latim ainda por cima, olha só que loucura. E aí ele tinha que... O professor não lia, ele só lia o comecinho e o finalzinho. Então, o que os alunos faziam? Colocavam no meio, colocavam receita de bolo, colocavam qualquer coisa para enrolar, entendeu? E o professor não lia, não lia, não lia, não lia, não lia. Quer dizer, qual o estímulo que você tem para escrever se não tem um leitor para a tua escrita? Não tem estímulo nenhum, né? Para que escrever se ninguém vai ler? Da mesma forma, para que isso? Para que escrever? Né? E mesmo a leitura, quer dizer, se você faz a leitura para fazer uma resenha, por exemplo, e depois aquilo não é discutido, também não tem valor nenhum, né? Eu queria muito fazer esse negócio com vocês, da gente fazer... Tainá concorda. Eu gostaria muito de fazer isso, da gente organizar resenhas, né? Sei lá, no site, botar assim um negócio de resenhas para gente, para ter essa função da resenha, sabe? De dizer, olha, gente, eu li esse livro, achei muito legal, vou fazer uma resenha, assim, uma revista de resenhas, sabe? De livros que estão saindo, novos, qualquer coisa que vocês vissem, ou mesmo filmes, né? E que vocês aconselhassem, para começar a ver que isso é um gênero que tem uma função social, porque se não tem função social, né? Agora, e sobre a etnografia em si do colega, não é legal você imaginar que vocês podem fazer isso? Então, por exemplo, quando vocês forem fazer estágio, né, eu espero que essa disciplina ajude vocês a, quando se virem no estágio, se apropriarem dessas ferramentas para fazer uma descrição densa do que vocês estão vendo, entendeu? Observar os significados das coisas, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que eu dei uma disciplina de estágio, e aí os alunos, uma aluna, né, tinha comentado que na sala que ela estava observando, que ela fazia estágio na escola pública, lá em Angra, né? A professora toda hora passava filme para as crianças assistirem, toda hora passava filme, e o comentário que ela trazia na discussão da disciplina de estágio, né, é que a professora não dava aula, que ela era relapsa e tal. Aí eu falei para ela assim, vem cá, antes de fazer um julgamento, né, tenta investigar por que ela faz isso, qual o significado disso para ela, como professora, né? E aí mudou completamente a visão dessa aluna, porque ela percebeu que essa professora ela tinha muitas tarefas burocráticas que eram encomendadas pela coordenadora dela, né? E ela trabalhava em 2 escolas. Então, ela tinha que fazer vários relatórios dos alunos e preencher uma porção de relatórios. Então, ela não tinha tempo de fazer aquilo fora da sala de aula. Então, ela botava o filme para ela ter tempo de fazer o dever de casa dela como professora, porque ela também tinha dever de casa. Então, essa coisa do dever de casa também, gente, assim, é uma coisa tão doida, né? Porque que importância tem você fazer dever de casa se for uma coisa mecânica, se não for uma coisa gostosa, né? Uma coisa, enfim, que você está presente mesmo. Eu acho que tudo isso tinha que mudar mesmo. Tem um autor, eu acho que foi o Perrenu mesmo, é um autor que a gente saiu de moda, né? A educação tem isso, os autores entram de moda, saem de moda, mas nos anos 90, assim, final dos 80, 90, ele estava bem na moda. E aí, eu acho que foi ele mesmo, que falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou assim, a escola
é uma das instituições mais estáveis que existe, mais conservadoras que existe. Se você pegar uma pessoa e pegar uma pessoa do século, sei lá, XV e colocar essa pessoa numa sala de aula no século XXI, ela não vai notar muita diferença, porque basicamente é a mesma coisa. Tudo bem que o quadro negro não vai ser mais um quadro negro, o giz não vai ser mais o giz, mas continuam as mesmas funções, entendeu? São as pessoas sentadinhas uma atrás da outra, né? O quadro, o professor copiando o quadro, os mesmos rituais, né? Que muda pouco, é um negócio impressionante, né? Impressionante isso. Eu acho que a gente talvez esteja no meio de uma revolução da escola, para o bem ou para o mal. Vamos ver o que muda. Tomara que seja para o bem, né? Porque a escola tem funcionado mal, né? O que vocês acham? Será que podia mudar um pouquinho? Eu acredito que possa se mudar, acho que como é que ela mudou bastante coisa, né? Se a tecnologia está aí, ela pode ser um meio para ajudar e muito para conciliar. A próprio corpo de uma prova que foi citada ali, ela podia ser tratada, como o Paulo falou, de uma maneira diferente do que só arrumar ocupado, sendo que a turma, ou a maioria, também copiou essas coisas todas, como trazer eles, fazer a relação escola e aluno, que acho que não tem, né? Se perder um pouco, deles ter o sentimento de pertencer, a escola não ser um ato simplesmente obrigatório. Uhum. Sim, sim, isso é. A gente acaba não sentindo isso, né? Esse pertencimento à escola. Então, gente, é isso. E tomara, então, que vocês, como professores, possam fazer essa mudança, né? Individual, que já é alguma coisa. A gente não faz grandes revoluções, mas se cada um de nós tiver uma atitude, um compromisso, né, em sala de aula de fazer alguma diferença, já é bem bacana, tá? Então, assim, Professora, fala, Lília. uma vez eu fiz um estágio, que eu fiz o curso normal. Aí eu fiz estágio aqui, não sei se a senhora conhece a escola Resec, aqui no Frade. Sim, sim. E eu fiz estágio na sala de um professor, era todas as quartas-feiras. Aí ele não passava exercício no quadro para as crianças tinham uns 9 anos. Eu observei que ele, antes das aulas, ele lia livros com as crianças, e elas poderiam escolher os livros, e depois ele não fazia leitura de texto nenhum do livro. Ele só trabalhava, tipo assim, recorte, receitas de bolo, e as crianças aprendiam bem, muito bem mesmo. Tipo Que assim, série era, Lília? escreviam. Eles tinham 9 anos, professora. Ah, sim, quarto ano, né? Quinto. Isso. Então, eu vi assim. Eu até comentei com a minha professora, eu relatei que foi um trabalho que eu fiz na escola. E ela falou que isso não poderia acontecer, que isso não era o certo, que ele tinha que passar exercício no quadro, ler livros didáticos. Aí eu falei, professora, mas é uma prática, assim, uma teoria que ele faz e está dando certo. Aí Uhum. ela ainda me questionou. Não, eu vou procurar saber quem é o professor para saber se está dando certo mesmo. Porque a gente tem que ver, porque senão pode prejudicar o aluno. Só Caramba. que aí eu comentei com a professora de estágio. Eu falei, não, professora. Aí eu comentei com ela, falei. Aí falei quem era o professor. E ela falou assim: não, eu conheço, eu sei que dá muito certo. Eu conheço o trabalho dele, tudo. E realmente as crianças liam, faziam um trabalho de receita, de tudo, assim. Na parte de matemática, eu não sei como era, Uhum. porque eu nunca fui num dia assim. Mas no dia que eu ia, ele não trabalhava em quadro, não tinha. Para Uhum. não dizer que não tinha, era só o cabeçalho que ele botava e só e mais nada. Uhum. Entendeu? E dava certo, porque eu vi o trabalho dele, estava dando muito certo. Você sabe que os meus pais deram aula há muitos anos, né? Eu acho que foram 40 e tantos anos juntos. E antes disso, minha mãe era professora também primária da rede municipal aqui no Rio de Janeiro. E aí uma vez ela foi denunciada porque ela não dava dever de casa, entendeu? Diziam que ela era preguiçosa e tal, mas não, ela tinha um outro método de trabalho, né? Porque ela reparava o quê?
que os deveres de casa eram todos feitos mecanicamente. A pessoa fazia o dever de casa enquanto estava vendo televisão, ou às vezes era a mãe que ajudava a fazer o dever de casa, a criança não estava pensando na hora de fazer o dever de casa. Então ela falava, gente, para que eu vou ficar passando dever de casa, né? E nesse curso era muito interessante, por exemplo, na aula de matemática, os alunos não tinham caderno, era proibido anotar as coisas no caderno, porque para não copiar, entendeu? Então, os alunos faziam as aulas, os exercícios, os problemas de matemática, eu trabalhava muito com essa coisa de problema, né? E aí, uma vez, teve uma aluna que falou assim para o meu pai que dava matemática, né? Falou para ele assim: ai, professor, mas aí, agora eu não sei porque o senhor mudou o tipo de problema. Aí ele falou assim: acaba com esse negócio de tipo de problema, não tem tipo de problema, tem pensar, entendeu? Então você tem que usar a sua cabeça e pensar como é que você vai solucionar isso, né? Então eles tinham um bloco, faziam os exercícios em aula, e cada exercício era mais complicado que o outro, um desafio e tal. Os alunos iam para o quadro responder, fazer como eles resolviam o problema, e ele, inclusive, fazia um negócio muito legal, que era valorizar as diferenças de caminho, né? As soluções diferentes, né? Então, eu fui aluna dele também, e era muito bacana, porque eu vi várias vezes meu pai dizendo assim: caramba, esse cara resolveu de um jeito muito mais elegante do que eu pensei. Vocês entenderam a maneira que ele pensou? Que bonito isso, sabe? E valorizava. E aquilo ficava dinâmico assim. Agora jogava fora o papel, entendeu? Para não ter esse modelo, para não ter um modelo para copiar. A gente tem mania, né, de ter sempre um modelo para copiar. Então, você vê a cola, a cola, a cópia. No fundo, a cola é uma cópia, né? Agora, se você fizer, como professor, uma questão que não tem um modelo, não vai ter cola que ajude a pessoa, né? Estou falando dessas colas que a gente prepara antes, né? Não vai ter, porque se você fizer uma pergunta assim, quais são as fases de desenvolvimento segundo a teoria de Piaget? Gente, essa é uma pergunta que é ótima para fazer cola, né? Porque você já sabe, tá. Então, você já leem, né? Período operatório, pré-operatório. Isso aí, você tem que fazer uma pergunta que não tenha uma resposta assim, simplesmente de localização de informação explícita no texto. Essas são as perguntas que dão margem a colar, né? Agora, se você faz uma pergunta de raciocínio, fica mais difícil colar, né? Eu acho que, por exemplo, as perguntas que eu faço, os exercícios que eu faço para vocês, não é fácil pegar da internet, né? Você vai pegar o quê da internet? Fica difícil, né? E isso aí que a gente tem que tentar desenvolver eu acho engraçado esse negócio do desenvolver o senso crítico, porque às vezes as pessoas copiam isso, né? Copiam isso. É preciso desenvolver o senso crítico, mas a pessoa só está copiando isso, sem pensamento crítico nenhum. Então, não adianta nada, né? Então, é isso, gente. É bem bacana. A etnografia, ela dá oportunidade, ela tem um uso muito importante para a educação, né? E um dos usos é esse, né? A gente conseguir... não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou falando, porque foi um texto que eu tirei da disciplina, que eu usava antes, mas ele não funcionava muito bem. É um texto famoso do Observando Familiar, um texto do Gilberto Velho. Mas é um texto um pouco difícil e que ele não tem muito... Sei lá, eu acho que ele não tem muita graça, assim, não é muito atrativo para os alunos, mas ele tem um conteúdo muito importante. E ele vai dizer isso, que quando a gente observa, como etnógrafo, alguma coisa que é muito familiar, como a prática escolar,
Isso exige da gente um esforço de estranhar aquilo que é familiar. Porque, por exemplo, se a gente pensa naquela etnografia do Foote White, né, naqueles grupos de imigrantes italianos e tal, era fácil para ele estranhar tudo aquilo e descrever, porque era tudo estranho mesmo para ele, ele não era daquela cultura, né? Agora, a escola é uma instituição tão tradicional, tão conhecida, tão familiar, ela é muito familiar para a gente. Ela é tão familiar que a gente não consegue olhar para ela criticamente. A gente acha que essas coisas nasceram assim e vão ser assim para o resto da vida. E é isso que o olhar antropológico pode ajudar a gente a ser professores melhores, né? Na medida em que a gente consegue olhar a escola de uma forma realmente crítica, que é como? Estranhando a escola, falando assim, gente, olha como é que funciona aqui, né? Isso tudo, dos uniformes, né? Por que tem uniforme? Os sistemas de controle, de disciplina, os indisciplinados, a bagunça, o tipo de bagunça. Isso, gente, isso sempre houve nas escolas, né? Os bagunceiros, os não bagunceiros, os riquinhos, os que sofrem bullying, os professores chatos para dedéu, os professores que não gostam de dar aula, que estão ali só pensando que vão se aposentar, os professores apaixonados, maravilhosos, que a gente pode contar nos dedos os que a gente teve ao longo da vida da gente, mas que fazem toda a diferença, né? Ainda bem que tem um ou outro que escapa e que, nossa, é uma maravilha, né? Um professor que realmente você se sente tocado na aula, né? Você assiste a aula e você se transforma. Eu acho que esse é o principal aspecto assim que a gente deve pensar, né? Se você assiste uma aula, tem contato com o professor e aquilo não muda em nada você, né? Significa que não tem um efeito formativo, né? Porque o efeito formativo é justamente aquele que gera, que provoca uma mudança na gente e que nem sempre é confortável, né? Aliás, mudança nunca é muito confortável. A gente sempre tem que se reestruturar, desconfigurar coisas. Não é fácil desconfigurar coisas, né? Mas eu acho que é preciso. Então, eu acho que esse texto é muito legal. E depois, se vocês quiserem, eu dou o livro inteiro para vocês lerem. É uma delícia de ler ainda por cima. Vocês estão vendo que toda etnografia é gostosa de ler, né? Agora, olha, o próximo que a gente vai estudar vai ser Cadernos Escolares, que é um texto muito legal também. E depois, Etnografia no Tempo Escolar. Também é muito bacana. Só tem mais 2 textos e a gente está terminando o nosso encontro. Que peninha! Gostei muito de vocês, dessa turma, está muito legal. É bom que a gente se vê 2 dias, né? E aí a gente cria mais proximidade. Então tá bom, gente. Então, bom feriado para vocês, né? Semana que vem tem feriado. Professora, Fala, Lília. eu digitei meu trabalho, está no computador. Uhum, Aí, é sobre o texto da semana passada. Deixa eu uhum. fazer só uma pergunta. Se eu não conseguir enviar até hoje à noite, eu posso enviar amanhã de manhãzinha? Claro, claro que pode. Porque eu digitei, mas eu tenho que rever ainda para poder fazer a Não, leitura. Tá? isso, muito bem, é muito bom você rever. E na hora, eu estava falando isso no começo da aula, a gente nem gravou. Quando você for fazer a revisão, Lília, tenta lembrar das coisas que normalmente eu pontuo, sabe? Para você própria aprender a revisar seu próprio texto. Mas, na verdade, assim, é sempre bom, né? O olhar do outro sempre ajuda mais. Mas é muito legal vocês começarem a fazer isso de revisar o texto, e aí eu reviso, volto, e a gente vai avançando assim, tá? Gente, olha só, essa coisa dos prazos, eu sei que agora no final vocês ficam bem sobrecarregados e tal. É só conversar comigo, manda um WhatsApp, professora, eu estava atrapalhado e tal, não tem problema nenhum, não, tá?
a gente tem uma flexibilidade aí, ainda mais agora no finalzinho do período. Mas não me deixem louca depois no final, gente. Eu estou preocupada, porque olha só, essa turma, eu acho que tem muita gente inscrita que não está fazendo, né? Eu acho que é isso, porque dessa turma, por enquanto, só apresentaram trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas a turma é de 24 pessoas, né? 24 alunos. Então, só a metade apresentou pelo menos um trabalho. Alguns apresentaram já os 3. Tem gente que já apresentou 4 trabalhos, né? E alguns apresentaram só um. Então, tem que fazer isso daí, tá, gente? Não deixa para o final, que a gente só tem mais 2 semanas. Aí o que acontece? Depois eu fico com muito trabalho para corrigir nas últimas semanas, na última semana, e aí a gente não tem margem de manobra para vocês refazerem o trabalho, tá? Vocês aqui não tem problema, né? Mas os outros, se vocês puderem lembrar os colegas disso, para escreverem, tá bom, gente? Então, a gente se vê semana que vem. Professora, Fala, Ju. eu vi lá no seu plano de aula que estava falando sobre a atividade 2, escrever um pequeno texto de trabalho etnográfico. É para a gente fazer já ou não? Pois é, eu botei assim como sugestão. Se vocês quiserem fazer, vocês façam, tá? Uhum. Se sentir vontade de fazer, mas é porque também vocês têm tanto trabalho para fazer, né, que eu fico com dó. Então, em princípio, são só esses 3 mesmo. Se quiser fazer, pode fazer, tá? Aí a gente pode aumentar a nota, se for o caso, pode conversar alguma coisa assim, né? Pode valer mais ponto, por exemplo, pode ser isso, né? Então, vocês podem fazer, por exemplo, podem tentar descrever as aulas, como é que estão sendo agora, usar esse mesmo estilo do Boris, né? E descrever uma aula online, como é que é, né? Seria bem legal fazer descrição densa. Então, aí, como é que é a descrição densa? Por exemplo, se você fizer uma autoetnografia, né? Aí você vai descrever, aí eu saio, aí eu entro, aí a internet cai, aí meu sobrinho me chama, aí meu sobrinho começa a chorar, aí esperneia, aí quer fazer xixi, aí cagou a sala inteira, aí depois eu volto, aí eu perdi a questão, aí o professor não sei o quê, né? E, sei lá, de repente, eu não sei o que acontece entre vocês, né? Mas, por exemplo, eu acho, eu não sei, né? Mas eu acho que vocês devem ter um WhatsApp onde eu não estou, onde os professores não estão. Imagino que vocês devam ter isso, né? Aí eu fico imaginando, será que vocês conversam entre si durante a aula, né? Enfim, vocês comentarem como é que funciona essa aula, né? Por exemplo, isso de hoje, o Cauã vi na aula, estava na praia, por exemplo, e ele mostrou, né? Onde é que vocês assistem a aula, né? Será que assistem na cama? Será que assistem de pijama? Será que assistem no trabalho, né? Contar um pouco como é que acontece isso. Contar as estratégias dos professores, né? Quando as aulas são legais, quando são chatas, enfim, as estratégias para escrever os trabalhos, para fazer os trabalhos, não sei, fica aí um convite, se vocês quiserem, acho bem legal, tá? E se quiserem também, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um roteiro, posso também mandar o roteiro, se vocês quiserem participar da minha pesquisa, né? Que é sobre as práticas de estudo na pandemia. Aí a gente também pode fazer isso, tá? Mas vocês fiquem à vontade, tá bom? Mais alguma coisa? Professora, mais uma pergunta sobre essas atividades. Aí, como é feita? É somado as 3 notas? Pode Como ser, que é? pode ser, a gente soma, né? Soma, a gente combina, soma mais um ponto, mais 2 pontos, por exemplo. Não, porque, por exemplo, assim, eu fiz um. Aí a senhora até mandou eu refazer de novo. Não sei se é para poder refazer aquele da Constituição.
Pode, claro que pode. Aí, um eu tirei 6, o outro eu tirei 6,5. Aí, vamos dizer, aí eu fazendo da Constituição de novo, aí somos 3 e divide por 3. Ah, sim, é média aritmética, exatamente. Ah, sim, entendi. Tá? Média aritmética. Aí, por exemplo, quem faz 2 é o quê? Divide só por 2. A Não, outra por 3 também, né? 2 não pode, tem que dividir por 3, tem que Ah, fazer sim. 3, Ah, entendi. tá? Aí agora, para a disciplina de antropologia, vai ser sempre dividido por 3. Se a pessoa fez só 2, vai ser dividido por 3, porque o mínimo eram 3, né? Agora, pode ter uma pontuação a mais se fizer esse trabalho, por exemplo. Esse trabalho pode aumentar a média, né? O que vocês acham? Bom, tornaria legal, né? Se a pessoa tirou 8, 8, ou 6, 6, 6, aí vai dividir por 3 e mais a etnografia. Isso, mais a etnografia. Tá legal assim? Eu acho que tá bom, professor. Então, tá bom. Então, combinado. Então, fica combinado assim, tá? Aí vocês façam uma etnografia nesses estilos que a gente está vendo, né? Não é uma etnografia, é uma descrição densa, né? Só fazer a descrição, como se fosse um trabalho de campo, né? Ver uma prática, observar uma prática que você pode até estar incluído nela e descrever essa prática. Tá bom? Tentar entender, tentar escutar os termos nativos, né? Os rituais, aquilo que se repete, a função das coisas, né? Influenciado por esses textos que a gente está vendo. Tá bom, gente? Tá Sim, bom. Então tá bom. Beijinho para vocês. Até semana que vem. Bom Professor, período. Fala, Ju. só outra coisa, essa do trabalho etnográfico, um tempo atrás eu estava aqui em São José, na minha cidade, tem uma área que se chama, tipo, Pinheirinho. E que daí virou até documentário, foi assim, uma das ocupações que mais assim chocou, na verdade, o mundo, assim, sabe? Até que se você quiser depois eu posso te mandar sobre isso. Desses dias eu estava conversando com um colega meu, ele falou assim que ele conhece algumas crianças dessa área do Pinheirinho, porque assim, elas tiveram que esvaziar e ir para outra área aqui de São José dos Campos. E assim, como foi ocupação que ocorreu quando eles desocuparam, muitas crianças ficaram sem escola, porque era a região ali deles. Daí eu fiquei muito interessada em talvez visitar essa área essa escola, que fica próxima, não fica tão próxima à minha casa, assim, mas eu queria fazer um esforço para conversar com, sei lá, alguma professora, só para mim. Eu fiquei muito interessada nisso. Daí eu queria até saber se você podia me ajudar em como que eu poderia falar com essa escola. Claro que te ajudo. Sim, sim, dou maior força. Porque aí a gente tem, aí no caso, depois se escreve para mim, porque tem assim um termo de compromisso, tem uma coisa também de você oficializar isso, né? Dizer que é da UF e tal. Eu já tenho esses documentos prontinhos, se você quiser fazer. Nossa, seria lindo, Ju, muito Até que legal. eu vi, legal, eu vi até, eu já estava pesquisando alguns artigos que tinham em relação a essa área do Pinheirinho, e nenhum eu vi que fala exatamente sobre educação. Como que tá? Porque, assim, a prefeitura aqui da minha cidade, daí já entra também muito na matéria, da sua outra matéria, que é organização. Eles falaram que eles iam dar não sei quantos dinheiro e investir, fazer uma escola nessa área do Pinheirinho, né? Só que, assim, eu não estava lendo algumas notícias, não fiquei sabendo como tá as crianças, se elas realmente estão estudando, porque como eles deram, na verdade, alojamentos para eles morar depois da desocupação, mas não teve nenhum artigo falando sobre isso. Eu fiquei muito interessada em tipo, Nossa, que legal, Ju. Você pode pequena... até. Ô, Ju, você pode até juntar uma disciplina com a outra. É isso que eu fiquei pensando, até que como que não fica tão próximo, tá pensando em fazer uma mini etnografia. Tipo, falar com 2 alunos para ver como que é a relação. Nossa, lindo, Ju, lindo, lindo. Olha, só de você já ter esse desejo, eu já fico feliz. Se não conseguir fazer, tá bom.
Mas é muito... Não, mas eu fiquei muito assim, porque a hora que eu passei, assim, nessa região, era muito criança quando houve essa desocupação. E foi muito comovente, assim, porque era mãe chorando, foi, assim, uma situação muito triste, essa do Pinheirinho. Até tá, tipo, já é histórico, na verdade, aqui na região de São Paulo, né, do Vale do Paraíba. Daí eu tava tentando ver, gente, mas e a educação dessas crianças? Porque eu vi bastante falando sobre a questão geográfica, a questão que deram alojamentos, mas em questão de educação das crianças, porque cada um foi para uma região, daí eu não fiquei sabendo, daí eu fiquei muito Nossa, que interessante, Ju. Então, olha só, o que que você fez? Olha que elaboração você fez. A partir da experiência de 2 disciplinas, você construiu um objeto de pesquisa, né? Porque esse objeto de pesquisa, como você mesma já observou, tem trabalhos, mas não sobre isso. Então, foi você que construiu esse objeto, né? Você foi capaz de construir esse objeto. Isso aí já é um exercício, já é uma capacidade de operacionar com as coisas que você aprendeu. É fantástico isso. Você pode fazer um projeto, se você não conseguir realmente chegar até eles, você pode fazer um projeto, só que já está valendo também como trabalho. Eu estava pesquisando, eu vi a escola, assim, até que eu estava conversando com esse colega meu, ele falou que tinha um contato de uma mãe que é uma mãe de lá, porque assim, é uma região bem afastada aqui em São José dos Campos, assim, bem afastado. Eu estava pensando, até que eu trabalho de teleatendente, eu sou do SUS. Daí, às vezes, direto eu ligo para o paciente que é lá daquela região, sabe? Daí, às vezes, eles até falam em questão de ônibus, que às vezes fica difícil vir aqui no hospital. Daí eu fiquei pensando, não, gente, como será que ficou as crianças nessa situação da educação? Olha, que legal, você ainda pode usar essa coisa de você ser teleatendente, né? Eu fiquei pensando bastante nisso. Você pode até colocar na sua etnografia, contar essa história de como é que você se aproximou, como é que foi a sua entrada no campo, como é que você conseguiu contato, como é que você se interessou por esse grupo. Se você fizer tudo isso, já vale um trabalho. Daí, como que eu consigo, tipo, visitar, vamos supor, um dia, assim, na escola? Eu vou te passar, me pede pelo WhatsApp que eu vou mandar para você o documento. Você vai precisar de um documento, eu vou assinar esse documento para você. Não vai dar certo, Tainá? Ficou muito legal, né? Vou ver, eu fiquei muito interessada, assim, até se fosse uma mini, assim, etnografia, só falar com os 2 alunos, assim, acho que já seria muito gratificante, porque eu tava passando, eu fiquei observando, gente, é muito real isso, né? Ninguém nunca, ainda mais porque São José, assim, né, é uma área que bastante gente conhece. Pode ser seu TCC também. Você pode depois desenvolver e fazer seu TCC. Talvez só ser um pequeno coisinha, assim, né? Eu fiquei pensando. Muito Eu te chamo, então, no WhatsApp, prof. Muito bom, parabéns, viu? Então tá, gente, vocês são ótimas mesmo, e estão sempre aqui, impressionante. Muito bom, tá? Obrigada de novo pela presença de vocês e participação maravilhosa, tá? Beijinhos, vou corrigir os trabalhos de vocês e devolver hoje mesmo, tá? Tá, professora, obrigada. Beijo, obrigada a vocês. Tchau, tchau, professora. Obrigada. Beijo.